Você sabe o que é pedofilia? Não? O nosso grupo responde. No nosso trabalho, nós vamos falar sobre alguns aspectos jurídicos e sobre o pedófilo como um indivíduo inimputável e imputável dentro do nosso ordenamento jurídico. Pedofilia é um transtorno sexual agrupado dentro das parafilias, que são preferências sexuais que se desviam da norma. É uma doença voltada para a prática de distúrbios psíquicos sexuais, em anseios, fantasias ou comportamentos sexuais recorrentes e intensos. A pessoa com pedofilia tem idade acima de 16 anos e mínimo de 5 anos de diferença entre o menor pré-púbere, que é a idade abaixo de 13 anos. O termo pedofilia etimologicamente deriva do grego pedofilia, a partir das matrizes paigo, que são crianças, e filias, que é amor à amizade, originando amor por crianças. A pedofilia não é uma conduta tipificada, portanto não pode ser considerada um crime, mas ocorre uma criminalização pelo conceito popular. Bom, diante disso, iremos abordar dentro dos limites do tema específico a imputabilidade e a inimputabilidade penal trazida pelo artigo 26 do Código Penal Brasileiro. Bom, aspectos jurídicos relacionados à pedofilia. Crime é aquilo que explica o que é delito e quais são suas características, ficando assim mais fácil de identificar o delito em um caso concreto. O conceito analítico de delito subdivide em conduta típica, que é o enquadramento em uma descrição legal, ilícita, a inexistência de permissão contrária à ordem jurídica, e culpabilidade, de quem possa se exigir outro tipo de conduta, ou seja, agir de modo que não seja contrário ao direito. Dentro da teoria do crime, o termo que mais se destaca é a culpabilidade. Com o aperfeiçoamento da culpabilidade, mede-se o progresso do direito penal. Os elementos estruturais da culpabilidade são a imputabilidade, o conhecimento da ilicitude e a possibilidade real de atingir aquele crime. Essa incapacidade que a gente descreveu anteriormente é o que gera a impossibilidade de compreensão do fato, o fato de agir, trazendo então a ilicitude e o excludente dela, pela falta de compreensão, conforme foi descrito no artigo 26 do Código Penal. O pedófilo é visto como imputável ou inimputável? É crime ou não é crime a pedofilia? A gente responde. Primeiramente, o que é imputabilidade? Segundo o NUT, jurista e magistrado brasileiro com especialidade em direito penal e direito processual penal, imputabilidade é o conjunto de condições pessoais que envolvem inteligência e vontade do agente, que permite a ele ter o entendimento do que é lícito ou não. Já a inimputabilidade é o inverso disso. É a impossibilidade do agente de compreender que aquela ação é considerada ilícita, seja um transtorno mental, doença ou maturidade. E como diz a Organização Mundial de Saúde, ao se tratar do pedófilo, trata-se também de um transtorno mental. E como foi dito lá no começo anteriormente, a pedofilia em si não é um crime, pela falta de previsão legal. Já como diz o artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 39, e o artigo 1º do Código Penal, que diz: não há crime sem lei anterior que a defina, e é por isso que a pedofilia não pode ser considerada em si um crime. Entretanto, por mais com que não haja lei específica e nem tipificação da conduta penal, o que faz com que não exista um embasamento jurídico no qual condene por esse ato, o que será reprovável legalmente serão as consequências comportamentais geradas pelas ações do pedófilo. Ações essas que podem se caracterizar por outros crimes, sendo os mais comuns o crime de estupro de vulnerável, o crime de pornografia infantil e o crime de corrupção de menores. Contudo, vale ressaltar que, mesmo que o agente preencha os requisitos do diagnóstico da pedofilia, a prática do ato de abuso sexual, seja por meio da conjunção carnal
Outros atos libidinosos, ou até mesmo pela produção, compartilhamento ou consumo da pornografia infantil, será considerado crime conforme os dispostos no Código Penal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Desse modo, será necessário avaliar a imputabilidade do pedófilo. Condição essa que será comprovada mediante laudo realizado por perito. Diante dos fatos expostos, conclui-se que o termo pedofilia muitas das vezes é empregado de forma errônea. Isso porque pedofilia é uma doença catalogada pela Organização Mundial de Saúde do ramo da parafilia, como já foi falado. Pedofilia é o sentimento, é o desejo sexual que uma pessoa mais velha tem por uma criança. E lá em Direito Penal 1, no caminho do crime, famoso intercrime, vimos que aquilo que ainda está em sua mente, nos seus pensamentos, na fase de cogitação, não é crime. Não há aqui, portanto, um fato típico, não é antijurídico e de forma alguma interessa ao direito penal. Mas a exteriorização desse sentimento, seja com o compartilhamento de imagens pornográficas de crianças ou a prática de ato libidinoso ou conjunção carnal com menor de 14, isso é crime. Mas não crime de pedofilia, e sim o crime, por exemplo, de compartilhamento de imagens previsto no artigo 218-C do Código Penal, ou o crime de estupro de vulnerável, que é a prática do ato libidinoso ou de conjunção carnal com menor de 14, previsto no artigo 217-A do Código Penal. Então, não há no Código Penal brasileiro o termo pedofilia, um tipo penal por nome de pedofilia. O agente será punido se cometer um dos tipos penais previstos e não pela pedofilia em si.